Olá, você que acompanha este canal. Eu estou gravando depois de 1 ou 2 dias depois de ter recebido a notificação do próprio YouTube dizendo que eu recebi o segundo strike, o segundo aviso, e que na próxima eles vão excluir meu canal permanentemente. Ou seja, nesse período de 2 semanas, 14 dias, onde eu não posso postar, publicar nem nada, apenas comentar nos próprios vídeos, e eu estou avisando a vocês nas outras redes também, e é bom que você acompanhe nessas multiplataformas, é que eles podem arranjar alguma desculpa nesse meio e excluir o canal do YouTube, está certo? Mas enquanto eles tentam me censurar, mas aqui eu vou desenvolver alguns vídeos e também textos, está certo? Bom, esse ateuzinho aqui do Facebook, o Alexandre Aparecido Cardoso, que parece tem as mesmas argumentações pífias, risíveis, idióticas, só de otário que não pesquisa nada. Lembra bem aquela página famosa no Facebook, a ateia da vida, que nem existe mais essas porcarias, ainda bem. Bom, estamos aqui com um ateu, um cético de TikTok. Bom, só por ele ser do TikTok e odiar essa plataforma já não se deve levar a sério, certo? É que nem os cientistas de TikTok. Enfim, pra mim eu não levo a sério porcaria nenhuma. Mas uma das passagens, uma das partes, deve ser uma série que esse ateuzinho aqui também faz, é a Passagens Tenebrosas da Bíblia, parte 6. Caraca, eu não sei quem lê mais a Bíblia, se são os cristãos, se são os estudiosos sérios das escrituras, como é o meu caso, ou se é os céticos. Tá certo? Porque de 100 publicações dos ateístas, você vai ver que uma é política e 99 é para falar sobre Deus, e também misturado aí no meio Bíblia e tudo mais. Eles falam mais de Deus do que os próprios cristãos. Mas os dois são dois imbecis, dois controlados pelo mesmo sistema. Vamos ver o que esse ateuzinho de internet vai falar a respeito aí de alguma passagem tenebrosa da Bíblia, está certo? Então, vamos assistir ao que ele está falando. Você que é uma mulher, um exemplo, por gentileza, me dá a sua opinião sobre esse texto da Bíblia. Olha. Bom, ele já evoca a emoção e não a razão. Não vamos racionalizar sobre o texto, vamos trazer a emoção. Os ateus gostam de falar que os cristãos, ou qualquer quem que seja, que vai defender o que está escrito e vai defender Jesus no quesito, vai defender a inerrância, enfim, das escrituras ou da Bíblia. Eles já falam que nós usamos de desculpas. Até aí, tá bom. Aí alguns eles dizem, não, você quer levar para um campo que é muito baixo, que se refere às emoções, ou se refere a uma parte ilógica. As emoções é uma parte ilógica da gente. Tá certo? Uma das coisas ruins é a paixão, aquela paixão desenfreada, aquela paixão que te deixa cego. Não existe cego de amor, existe cego de paixão, como foi explicado em outro vídeo referente ao que eu expliquei sobre a diferença entre amor, paixão, enfim. Então ele vai convidar as mulheres a esse texto, porque deve ser um absurdo a primeiro momento na tradução que ele pegou. Porque assim como os religiosos, os céticos do outro lado, mas que também são controlados pelo mesmo sistema, eles também usam das traduções que eles querem para incutir as mentiras deles. Você vai ver logo logo. Olha só, Deuteronômio 22, versículos 28 e 29, fala assim: se um homem se encontrar Porque se fosse usar o raciocínio, por que ele convocaria a mulher? Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se. Eu não sei se vocês estão vendo o microfone, não sei se está saindo, mas tem um ventilador porque está bem calor aqui, tá? Então por isso que eu não posso estender muito
a gente vai ler um texto num blog do Lucas Banzoli, um protestante, que eu recomendei o canal, mas você tem que filtrar, porque ele é um protestante, ele é religioso ainda, infelizmente. Depois eu fiz um texto de apoio, uma base também, que é quase como uma confirmação do que a gente vai ler depois a respeito disso. Então, na cabeça dele, o violentou ali na tradução é estupro. É a mesma coisa que estupro. Dela. Antes que alguma pessoa venha aqui dizer que essa palavra aí não está traduzida da forma certa. Não. A palavra hebraica, dá uma olhada aí, ó. Ela tem exatamente esse sentido de violentar, de agarrar a pessoa. Apanhar, pegar, segurar, capturar, agarrar, manejar. É a primeira. Segunda, segurar a fim de manejar, empunhar ou usar com destreza. Ser capturado, ser preso, ser pego, ser tomado, ser capturado e pegar com as mãos. Pegar com as mãos, ser capturado ou ser preso é estranho mesmo nesse quesito. Agora, no contexto, qual será a palavra? Qual a tradução dessa palavra que mais se encaixa? É o que nós vamos ver. Entendeu? É um estupro que aconteceu ali. Ele está confirmando que é um estupro que aconteceu ali. A pessoa que foi violentada, essa mulher, deve se casar com esse cara. E ela simplesmente vai ter que ficar o resto da vida com quem a estuprou. Você acha isso algo correto? Você acha que um Deus realmente de amor teria inspirado isso daqui? Não, né? Isso aqui é só uma babaquice. Aí ele tem que fazer pose, porque é TikTok e tem que explicar tudo dentro de 1 minuto. Então eu compreendo, sendo honesto aqui, mesmo com esses desonestos, mau caráteres dos céticos, que eles vão usar a tradução que mais lhe convém, é claro. Mas tem que se encaixar dentro de 1 minuto, dos vídeos rápidos, né? Da querida Ritalina aí, do pessoal que acompanha esses lixos aí de TikTok. Inclusive o perfil desse rapaz. Mas aqui o blog do Lucas Banzoli, eu ia escrever um texto, tá? Eu nem ia fazer vídeo. Mas como eu pesquisei, tem um farto e vasto material. E também dos dicionários que vão explicar sobre isso. De comentário bíblico, eu não quis fazer isso daí. É bom que vocês procurem também outras fontes. Mas aqui ele vai dizer sobre esse mesmo tema. Deuteronômio 22, 28 e 29 permite o estupro desde 2018 aí até antes, refutando as idiotices aí dos céticos. Vamos lá. Diz assim, né? Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles foram descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou e jamais poderá se divorciar dela. Nossa, que Deus maligno é esse? Ai, nossa, credo, tinha que ser o Deus do Antigo Testamento. Ah, pipope. Vamos lá. Os que deduzem desse texto que o homem violenta a moça e tem como punição, tem que apenas pagar uma certa quantia em dinheiro e se casar com ela, o que realmente seria grande absurdo se fosse verdade. Ele vai abordar aqui na Bíblia e a escravidão, aqueles idiotas que gostam de falar assim, porque a Bíblia apoia a escravidão. Então, sugiro que você venha aqui no blog dele, tem a versão digital de graça dos livros dele, quanto você pode ajudar ali pagando no site de Clube dos Autores, se não me engano também no Mercado Livre. Bom, vamos lá. A primeira coisa que precisamos fazer para entender esse texto é recorrer ao seu contexto. Esse mesmo ateuzinho aqui do Facebook, que eu já refutei pelo menos uma dezena das porcarias que ele posta, e também junto com mais uns 3 perfis aqui de céticos e novairistas, enfim, é um bando de gente desinformada e mentirosa aqui do Facebook, principalmente. É que eles dizem que recorrer ao contexto é uma desculpa de cristãos. Ué. Então, eu vou tirar alguma frase que ele falou fora de contexto e interpretar que ele está falando a favor de Deus. Por exemplo, eu vou pegar uma parte aqui que o ateu fala. Vamos ler... Aqui, ó, calma lá.
Olha só. Olha só, Deuteronômio 22, versículos 28 e 29, fala assim: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça... Eu posso pegar essa partezinha e falar assim, olha, um cara está lendo sobre a Bíblia, gente, vamos ler também. Mas na cabeça desse cético aqui é um perigo ver o contexto não pode. Enfim, né, vamos lá. O contexto imediato diz: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Bom, o que parece isso daqui? Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar o quê? A se casar com ele? Eu acho que não. Somente o homem morrerá. Ué, se aqui já denota que Deus está falando por estuprador morrer, porque logo em seguida, será que ele tem alguma esquizofrenia? Não, quem tem são os céticos. Mas por que logo em seguida ele vai falar um absurdo desse? O cara que violentou agora só pode pagar aí umas pratas pro papai dela e não pode se divorciar mais. Vamos chegar lá. Eles não leem isso daqui pra você. O cético aqui, ele não vai ler isso pra você. Cadê o nome do rapaz? Eu não sei se é o nome dele. Ô Edson, por que você não lê o contexto imediato, rapaz? Pra mim, isso sim é uma babaquice. Tá certo? Nenhum advogado te levaria a sério, porque ele tem que ler o contexto do caso. Até mesmo para mentir, como você fez. Será que você não leu o contexto, não? Será que na Bíblia Online, que eu sei, quem lê a Bíblia digitalmente também sabe, que isso daqui é o texto da Bíblia Online, gente. A Bíblia On. Entra aí no celular que você vai ver essa coloração aqui, ó. Não sei se está desatualizado, mas é desse jeito. Hã? É a mesma porcaria. Ô Alexandre! Você não leu o contexto imediato antes de postar essa porcaria não, meu irmão? Ai. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Por quê? Porque ela foi forçada. E ela já estava prometida em casamento. E mesmo que não estivesse. Tá certo? Esse caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Isso sim é o violentar. Vamos lá. O verso 23 fala de um relacionamento consentido entre o homem e uma mulher noiva de outro homem, ou seja, um adultério. E como punição os dois deveriam ser mortos. Quando o verso 24 diz que a moça não gritou por socorro, o que ela quer dizer é que a moça consentiu no ato, por isso não gritou. Ou seja, não se tratava de um caso de estupro ainda, mas de um caso de adultério. Então o verso 25 passa a lidar com outro tipo de cenário, que é um homem encontrando a jovem e a forçando, aí sim, estuprando. Nesse caso, o verso 25 é claro o suficiente ao dizer que somente o homem morrerá. Isso, o seu cético favorito, o Edson aí, o Alexandre da vida, não vai te falar. As páginas mentirosas aí dos ateus, eles não vão te falar isso, porque não convém. E que a mulher não cometeu pecado algum que mereça a morte. O verso 27 diz que a moça gritou, mas ninguém pôde socorrê-la, ou seja, que foi mesmo estupro e não uma relação sexual consentida. Aqui não é o gemer que ninguém escutou ela, é o grito de desespero. Um ato abominável, né? Só pelo contexto já vemos o quão absurda é a acusação de que a Bíblia permite o estupro, né? Na cabeça da babaquice que há nessa mente doentia aqui do Edson. Ele acha que isso aqui é o texto da Gibíblia. Pra mim, é uma Gibíblia mesmo, porque ele cria uma fantasia na cabeça com um verso isolado. Mas já vamos entrar no contexto da tradução, tá certo?
pois poucos versos antes de ser usado por eles, e dentro daquele mesmo contexto, o estupro é condenado com a pena de morte e a mulher saía livre. Inclusive, eu fiz um Refutando Bobices, está na já edição 29, é o último que eu fiz até esse momento, dia 1 de dezembro, às 6h14 da tarde. Até esse momento eu fiz até a edição 29 de outro ateuzinho do Facebook que ele postou. Você já viu alguma passagem da Bíblia condenando o estupro ou alguém à morte do estupro? Não, porque foi um livro escrito por homens. Nossa, uau! Nossa, uau, né? Ai, ai, a mulher só era condenada à pena capital se ela consentiu no ato. Que nesse caso não seria um estupro, e sim um adultério. Então o verso usado pelos ateus, que já passamos aqui, diz assim na NVI, a Nova Tradução Internacional: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, eles foram descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Perceba que este caso é análogo ao primeiro, do verso 23, só que com uma diferença fundamental. No primeiro caso, há um relacionamento entre o homem e uma mulher comprometida, e por isso a condenação era a morte para ambos. Enquanto aqui há um relacionamento entre um homem e uma mulher sem compromisso com ninguém, certo? Certo. E por isso a punição era bem mais leve do que a morte, uma vez que o sexo antes do casamento era pecado, mas bem menos grave do que o adultério. Tá certo? Naquela época, naquele contexto, o sexo antes do casamento, que eu estou devendo aí um vídeo ou um texto. Tá certo? Por isso a punição neste caso seria pagar o dote da moça e se casar-se com ela, já que eles haviam praticado um ato que deveria ser praticado apenas entre pessoas casadas. Tudo isso seria de tão simples e fácil assimilação se não fosse por um problema: a tradução da NVI ou outra tradução que traga violentar, que não corresponde ao original hebraico e acaba passando a impressão de que houve um estupro e mesmo assim a punição era branda e a moça ainda por cima seria obrigada a se casar com o estuprador. Mas veja como o mesmo texto consta na Almeida Corrigida Fiel, a ACF, diz assim: quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Bom, essa tradução faz bem mais sentido diante do contexto, porque afinal, como pode o contexto imediato falar uma coisa e depois refutar ela própria? Um homem pegou uma moça e fizeram sexo. Isso seria uma humilhação para ela, porque naquela cultura era humilhante uma mulher se casar sem ser virgem. Por isso era associada às prostitutas. Por isso, então, para que a humilhação não fosse maior, o homem que fez sexo com ela teria que se casar com ela. A grande questão aqui é o termo tafaz. Será que é o mesmo que o cara da babaquice aqui? Ah, exatamente, ó. É o mesmo que ele apresentou aqui. Vamos lá. A NVI traduziu por violentar, a ACF por pegar. Vamos lá, sobre a concordância de Strong. A raiz primitiva, apanhar, mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa, ó. Mesma coisa que o ateu aqui. O Edson, tá certo? Mesma coisa, apanhar, pegar, segurar, capturar, agarrar, manejar. Beleza. O curioso é que essa palavra fora daqui ocorre outras 64 vezes no Antigo Testamento, mas nunca no sentido de estupro. Aí você pode conferir aqui que ele deixou o link, ó. Bible Hub, a Strongs, desta palavra em hebraico. Vamos traduzir aqui. Aqui, ó. Vamos lá, tá fácil. Todos aqueles que manuseiam a harpa, tocar a harpa, que seja... Pegou, ela o pegou pela roupa. Contra ela não foi pega. Levaram, foi, peguei. Capturar, tomar, capturar. Agarrará seu pai e sua mãe o agarrará. Será que está falando aí de sexo? Pelo amor, de estupro no caso? Não, né?
Não está noivo e agarre e mente, se apodera dela e mente. Não está noivo e agarre e mente para ela. Então será quando vocês tomarem a cidade, capturaram, pegou, enfim. Eu não vou ler todas as coisas aqui. Você pesquisa aqui pela Strong, do Tafaz, aqui ó, esse aqui ó, Tafaz, ou escreve aqui ó, você pesquisa aqui ó, Tafaz, e você vai ver aonde que vai dar isso daí, beleza? Em contrapartida, o termo hebraico usado pouco antes no verso 25, que fala sobre uma mulher sendo estuprada, é Shazar. Não sei se é o que aqui mesmo, mas depois eu vou ver. Que significa apresentar força, usar a força de alguém. Tá na Strong 2388 que você pode conferir. Ou eu acho que tem no texto apoio, se não me engano, que eu vou usar, que eu fiz, tá, no caso. Se a ideia do verso 28 fosse a mesma do verso 25, seria óbvio que o escritor bíblico usaria a mesma palavra. Porque se o violentar fosse mesmo estupro, ele teria usado o mesmo que ele usou no verso 25, certo? Mas ele mudou o termo justamente porque sabia que estava lidando com uma situação distinta. Cada caso ali é um caso, não tem uma repetição de um caso ali naquele contexto. Ele, né, fez uma pesquisa em todas as ocorrências de estupro que encontrou no Antigo Testamento e constatou que nenhuma delas usa tafaz. Aqui ó, essa palavra em hebraico, do tei, do sin, aqui não teve essa ocorrência. As palavras mais usadas são shakab e alal, que significa culpar-se, desviar-se, agir imoralmente, agir duramente, abusar, forçando. Tá lá na Strong 5953, mas ainda existem outras. Segue abaixo um compilado dessas passagens com os termos utilizados no texto hebraico. Vamos lá? Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então, violentaram, aqui é usado Aná, minha concubina, e ela morreu. Violentou não é porque enfiou uma lança no pescoço, é porque estuprou mesmo. Cruéis. Mas os homens não quiseram ouvi-lo, então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens na cidade de Judá. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos seus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Seus bebês serão despedaçados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Shakab. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas, mulheres violentadas. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu, agarrou e a violentou. Mas Amnon não quis ouvi-lo, sendo mais forte que ela, violentou-a. Violentada, Shamak. Chegarei ao cúmulo de violentar Cabacha, a rainha na minha presença na minha própria casa. Vamos ler, já que ele vai tratar do seu título no texto. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegarei a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Nesse último texto, como vemos, é usado o termo kabash, que significa dominar, forçar, violentar. Em suma, existem diversas palavras que podem significar estupro na língua hebraica, mas o termo usado no texto em discussão não é uma delas. A prova mais forte de que o texto em questão não envolve estupro está em Êxodo 22, 16 e 17, que narra a mesma coisa, só que em outras palavras. Você percebe que no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, considerado sagrado pelos judeus, você vê que tem uma repetição entre eles, principalmente a partir de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Devemos lembrar que Deuteronômio é em grande parte uma reprise, é o que eu falei, eu nem lembrava que ele tinha dito isso, de Êxodo e Levítico, assim como ocorre em muitos casos com os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem, mas Mateus com uma língua judaica, Marcos a língua mais simples possível, por isso que ele retira vários detalhes, é pra gente simples, uma linguagem simples no original. E Lucas, uma abordagem mais científica, mais parruda, mais pesada a respeito dos detalhes, que narram os mesmos eventos com outras palavras. E no texto de Êxodo vemos narrados assim: se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Êxodo 22, 16 e 17. Aqui eu não estou fazendo a jogadinha de viajar pela Bíblia para não querer responder. Não é a mesma coisa que Deuteronômio? Não é a mesma questão? Não é o mesmo caso? Note que além do texto não falar nada sobre estupro, ainda fala em seduzir, usando o termo hebraico patar, que pode ser entendido como ser simples, seduzir, enganar, persuadir. Como é óbvio, nenhum estuprador seduz uma moça, pois seduzir implica em persuadir, em conquistar em algo deliberado e mútuo, não em um ato de violência unilateral. Portanto, o texto em questão e Êxodo que eu apresentei aqui, que ele apresentou, né, estão falando de um homem que seduz uma moça que não é comprometida com ninguém, a pega e se deita com ela, então é obrigado a pagar seu dote e a se casar com ela por tê-la humilhado em uma cultura que apenas as prostitutas perdiam a virgindade antes do casamento, tá bom? Ou antes das feministas chilicar aí, das mulheres se incomodar, pelo amor, tá? Está dizendo para os israelitas. O texto não poderia ser uma apologia ao estupro, porque como vimos, poucos versos antes é dito que quem estuprasse uma mulher morreria por isso. No verso 25. O próprio texto de Deuteronômio 22, 28 deixa isso implícito quando diz que eles foram apanhados em flagrante, e não que apenas o homem foi apanhado, o que implica que os dois estavam fazendo algo errado. Portanto, a Bíblia não permite nem defende o estupro em qualquer circunstância. A punição para o estupro na lei era a mesma para o assassinato. Aquela não a defesa, tá? O assassinato. O que mostra o quanto Deus repugna o ato. Em suma, o ato: adultério entre um homem e uma mulher comprometida, pena de morte para ambos. Homem que estupra mulher, pena de morte só para o homem. Será que é injusto ou injusto? Edson e Alexandre, meus céticos. Relação consentida entre um homem e uma mulher não comprometida antes do casamento. Homem paga o dote da moça e é obrigado a se casar com ela. Vamos lá no meu texto apoio. Aqui eu fiz em formato TXT no meu bloco de notas e eu converti em PDF, por isso que ele está meio estranho aqui, ó. Tá uma fonte meio estranha, tá? Vamos lá. Esse eu peguei do texto em hebraico, se não me engano, da Bíblia Stuttgartense. Aqui está uma tradução literal, tá certo? E o homem que se deitou com ela deverá dar ao pai da jovem e também, né, sintática, porque se você traduzir literal vai ficar meio estranho. Tipo, vai estar escrito assim: o homem deitou, ela deverá dará, pai, é meio truncado. Então é meio feio, tá? Tem umas traduções feias assim, que é bem ruim a tradução que eles fazem literal. Mas aqui é a tradução literal com a nossa sintática em português para fazer sentido, tá certo? Não tem manipulação. E o homem que se deitou com ela deverá dar ao pai da jovem 50 peças de prata e ela será sua esposa, porque ele a violentou. Ele não poderá divorciar-se dela durante todos os seus dias. Ao meio da revista atualizada: o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e ela será sua mulher, pois ela humilhou. Tá, mesma coisa. NVI, violentou. Tá, diferentes cenários envolvendo relações sexuais. O verso 23 e 24, relacionamento consensual entre o homem e a mulher prometida em casamento. Adultério, resultando na pena de morte para ambos. É o texto apoio que eu fiz. É o que eu faria se fosse responder em texto, mas eu vi que já tinha, tá? Aqui é só uma confirmação.
25 e 27, estupro de uma mulher prometida em casamento, resultando na pena de morte apenas para o homem, pois a mulher não cometeu pecado. Será que está errado isso? Deuteronômio 22, 28, 29, traduz violentar, pois a violentou. Análise do termo hebraico. Tafá significa apanhar, pegar, segurar, capturar, não usado no sentido de estupro em outros contextos bíblicos. O Hazak, possivelmente, é o het, então não é pronunciado o C, então é Hazak, usado no versículo 25 para descrever o ato de força, estupro. Traduções alternativas: corrigida e fiel, desposada, pegar nela, se tá com ela e for apanhados, humilhou, é a mesma coisa. A tradução da NVI usa violentar, o que pode sugerir estupro, mas o termo hebraico tafaz não carrega essa conotação. O contexto sugere que se trata de um ato consensual, mas fora do casamento, resultando em uma humilhação social para a mulher. A punição visa garantir que a mulher não seja abandonada após tal ato. Termos hebraicos utilizados: anar significa humilhar e violar, é usado em contexto de coerção e abuso sexual, como é dito lá no blog do Lucas, e segundo Samuel, não lembro se ele trouxe esse daqui. É o shin, shakab, significa deitar-se com, usado em contexto de relações sexuais consensuais e não consensuais, incluindo casos de violação. O hazak, usar a força, forte, é usado para descrever a coerção sexual, como em Deuteronômio 22, 25, não o verso 28. O kabash significa subjugar, forçar, utilizado em Esther 7:8. Patar, seduzir, persuadir, usado em 22:17 para descrever um ato consensual. Bom, contexto refere-se a um caso onde o homem pega uma moça e se deita com ela. A palavra tafaz, agarra, e o contexto sugere um ato não violento e consensual, o que se alinha mais com sedução do que com estupro. Tá bom? Nicos, então por que aqui em cima você trouxe uma tradução literal do hebraico? Aqui eu peguei do hebraico, eu peguei a tradução que, como que eu posso dizer? Que há naquelas que montam melhor o que o hebraico quer traduzir, que é a NVI, sim, tá? A NVI, por mais que traga violentar, violentou, ele é mais didático, ele esclarece muito mais do que as Almeidas, está certo? No quesito do termo aqui em hebraico, mas aqui eu isolei o verso e fiz a tradução literal do que deixa mais claro, mas a questão do violentou a gente vai pelas outras traduções. Eu não estou aqui me auto-refutando, né? Antes você fala, lá em cima você falou violentou, agora você não está dizendo que não é violentou bem assim? Não, é a questão mais da interpretação do que a palavra que é utilizada, está certo? Bom, vamos lá. O texto paralelo que fala sobre seduzir uma virgem, reforçando que se trata de um ato consensual, aqui é o checkmate aí nos céticos. O texto por si só no contexto já mataria, mas aqui tem êxodo ainda para a infelicidade deles. O homem deve pagar o dote e casar-se com ela, a menos que o pai da moça recuse, tá? Como diz o verso aqui. Se você ler, você vai ver isso daí. Né? Eu sei que ao contrário do cético, vocês leem e vocês vão procurar quem está correto na análise. Humilhação e proteção. A lei visa proteger a mulher de ser abandonada e desonrada. A palavra humilhou, no contexto cultural antigo, refere-se à perda de virgindade fora do casamento, o que causava grande desonra. Gente, oriental, sociedade patriarcal, machista, sim. Em muitos casos, é óbvio que trataria disso. Mas Deus era machista, Nicolas? Ele concordava com isso? Gente, Israel era um feto ainda, que tinha que ser aprendido ainda para ser revelado o evangelho lá na frente para todos, universalmente, tá? Já era antes, sim, tinha salvação, a graça de Deus Pai, mas claramente ele veio se encarnar para você ler
Tanar, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e você vê que as profecias lá se referem a ele no futuro, quando ele se encarnou e veio como Yeshua aqui para a Terra. Não apoia o estupro. A Bíblia não apoia o estupro. A punição severa por estupro, como visto em Deuteronômio 22:25, é a pena de morte, evidenciando a gravidade do ato. Então, Deuteronômio e Êxodo não referem-se a estupro, mas sim um ato consensual que resultava em consequências legais, porque se tratava de lei, para proteger a honra da mulher na sociedade antiga. Palavras hebraicas significados: aná, humilhar, violar. Aí que está o contexto, indica coerção ou abuso sexual. O shakab, deitar-se com, pode indicar relações consensuais ou não. Hazak, usar a força, forte. Deuteronômio 22:25, de coerção sexual ou força. Kabash, subjugar, forçar, usado em Esther 7:8, indica dominação ou violência. O Hamak, violentar, usado em Jeremias 3:22, indica agressão, violência sexual. O patar, seduzir ou persuadir, indica sedução ou persuasão, implicando um ato consensual. E o tafaz é usado em Deuteronômio 22, 28, 29, implica em pegar ou segurar, sem necessariamente indicar violência. E vemos lá no blog que essa palavra não é usada no sentido de estupro aqui. Como diz a Strong no site da Bible Hub, você pega aí qualquer Strong dicionário que você vai ver isto. Então, meu filho, Edson e Alexandre, dito isto, vendo o contexto imediato que vocês isolaram de propósito, como fazem os religiosos que vocês dizem combater e que eles não estão com a verdade, o que eu concordo também, mas vocês são o espelho deles, com a diferença é que vocês são os meninos birrentos que criam umas fantasias na cabeça doentia e corrompida de vocês, e sim, ela fica parecendo uma bíblia, porque vocês se perdem nas suas esquizofrenias de bebês chorões e rebeldes. Alexandre e Edson, tenta na próxima vez, mas a escritura não vai dizer aquilo que você quer dizer para tentar descredibilizá-la. Quanto mais vocês tocam no assunto de escritura e Jesus, que ele nunca existiu, que é uma criação romana, outros ateus já dizem que não, que ele existiu, mas não foi aquilo que eles dizem. Outros já dizem que foi uma criação já de outro império. Cada um, mas enfim, vamos lá. Mas mostra quem é o babaca da história e quem é os esquizofrênicos da história e quem são os mentirosos aqui na história. Muito obrigado por dar um exemplo de analfabetismo funcional e de mau caratismo ao isolar o verso e tentar dizer que a Bíblia apoia o estupro.